Essa aqui é para você que trabalha numa sala de emergência atendendo pacientes politraumatizados. Você sabe me dizer quais são os erros mais frequentemente cometidos no atendimento inicial ao politraumatizado? Vamos lá, meu nome é Thiago Ferreira, sou médico, sou cirurgião geral e vamos conversar hoje um pouquinho sobre erros que normalmente são cometidos com o paciente na sala de emergência. Um dos erros mais frequentes é a falta de aplicação do protocolo do ATLS. Tá? Por incrível que pareça, esse é um dos erros mais frequentes. A pessoa acha que sabe ou nunca estudou, nunca fez um treinamento com isso, tá? Ou ela já fez um treinamento, mas acha que sabe resolver, que a conduta dela é a melhor, tá? E faz o atendimento desconsiderando o protocolo do ATLS. Qual que é o problema disso? O protocolo foi feito, testado e vem sendo continuamente ajustado justamente para evitar que erros sejam cometidos. Então a pessoa já começa errando, não usando o protocolo do ATLS, fazendo alguma coisinha ali por cima, olhando o que ela acha mais grave e liberando o paciente. Então um dos erros mais graves é não seguir o protocolo do ATLS. Bom, precisa seguir, precisa ter isso na cabeça. Tá? Quanto mais experiente você for, mais rápido você aplica esse protocolo. Mas não é para fazer o atendimento desprezando o protocolo. É só ter uma sequência rápida de ação. Tá bom? Segundo ponto mais importante é fazer uma avaliação inadequada das vias aéreas do paciente. Bom, deixar de ver se o paciente tem prótese na boca, deixar de ver se o paciente tem estado de consciência adequado, né? E você vai colocar o D, né? A escala de Como de Glasgow junto, a avaliação neurológica junto com a avaliação das vias aéreas, o paciente pode rebaixar e ter uma piora da ventilatória. Avaliar se não tem nenhum objeto solto, dente solto, presença de secreção na boca do paciente, obstruindo a passagem de ar, tá bom? Lesão na região cervical, de traqueia, dificultando a ventilação do paciente. Então, um outro erro muito frequente é não ter uma avaliação adequada da permeabilidade das vias aéreas do paciente, tá bom? E não ofertar oxigênio para esse paciente. O paciente na sala de trauma, ele precisa ter uma oferta de oxigênio, um catéter, uma máscara, tá bom? Ou, se for entubado, claro que ele vai receber oxigênio entubado. Vamos lá. Outro ponto importante é a adequação de fluidos, o manejo dos fluidos com o paciente. Você não pode nem dar muito, você não pode diluir esse paciente, hemodiluir esse paciente, e você não pode dar pouco também. Se esse paciente está perdendo, ele tem algum sangramento, tá? Ele vai entrar em choque hipovolêmico se tiver pouco administração de fluido. Então, o erro comum é esse também, dar muito ou dar pouco fluido, tá? Para o paciente na sala de trauma. Bom, outro erro também comum, tá? É a a lentidão em definir o tratamento definitivo do paciente. Tá bom? Saber se o paciente tem que ir para a cirurgia, tem que ser operado, tá bom? Ou não, se o tratamento dele é conservador. Esse é um erro também muito frequente. Tá? Você postergar, você ficar ali, às vezes por insegurança, tá? Não sabendo se indica a cirurgia rápida para esse paciente ou não, ou se realmente ou se chama uma equipe de ortopedia, uma equipe de neurocirurgia, tá, para fazer a avaliação complementar do paciente. Então, a demora na transferência e na identificação e na determinação do tratamento definitivo do paciente também é um erro muito frequente na sala de emergência. Tá bom? E por último, deixar de suspeitar de lesões ocultas. Tá? Isso é muito grave, pessoal. Você tem que suspeitar, você tem que entender o mecanismo de trauma. Então, ali no ABCDE, no AMPLA, né, na avaliação secundária, e quando você conversa com a equipe de resgate que trouxe o paciente, ou com alguma pessoa que estava junto e viu a cena do trauma, o próprio paciente, se estiver consciente, na descrição do mecanismo de trauma, você tem de suspeitar de lesões ocultas, você tem que pesquisar, porque esse é um grande erro. O paciente piora rapidamente na sala de emergência, piora de uma hora para outra por uma lesão oculta que você não diagnosticou. Uma fratura, uma lesão intraabdominal, tá certo? Um traumatismo craniano também, tá certo? Então esses, pessoal, são os pontos mais importantes que você deve lembrar para atender o seu paciente na sala de emergência, tá bom? Evitar avaliar muito bem a permeabilidade das vias aéreas do paciente, avaliar muito bem a reposição volêmica desse paciente, tá bom? Outro ponto importante é a imobilização. O paciente tem que ter uma imobilização adequada, tá certo? Manter o colar cervical se for necessário, tá bom? O paciente ficar restrito à maca se for necessário, se o paciente tem uma estabilização de fratura, uma tração de membro
para manter aquela fratura estabilizada, isso também é importante, é uma falha do tratamento inicial. Tá? Lesões ocultas, tá? E não seguir o protocolo do ATLS. Lembre-se disso, tá? Para que você erre cada vez menos ou tenha menos chance de errar no seu atendimento na sala de emergência. Tá certo? Qualquer dúvida é só mandar nos comentários.